Considerando os dados que a gente dispõe, como é que essas pessoas são mortas hoje? Elas estão trabalhando, elas estão se divertindo, elas estão andando na rua? Como é a realidade? Carla, Ayara. Eu acho que cada caso é um caso, né? A gente já teve caso de ser morta dentro de casa, né? Quanto também na rua. A gente não tem um quantitativo certo de que foi mais na rua do que dentro de casa. É porque é isso. Quando a gente fala que é estrutural, tipo, todo lugar é um lugar de É, perigo iminente. Qualquer lugar, sabe? Desde o seio familiar até as meninas que estão na rua, na prostituição, que estão mais expostas ainda, né? Até você tá transitando, como aconteceu com o caso que Carla trouxe da mulher cis, que teve a orelha decepada. Tá? Você pode estar em qualquer lugar, não tem hora marcada para é. isso acontecer em nenhum lugar, sabe? Mas eu acho que a gente, querendo ou não, a gente sempre se sente, pelo menos quando a gente já consegue atingir, né? Uma emancipação financeira, né? Uma sociedade de ordem capitalista, de morar sozinha, estar consigo, né? Acho que a gente sente uma segurança maior, mas ao mesmo tempo uma vulnerabilidade, né? Porque você, pelo menos é uma preocupação que minha mãe sempre traz muito pra mim, né? Ah, porque você mora sozinha, alguém É. pode entrar na sua casa, né? Fazer alguma coisa com você, mas ao mesmo tempo é o seu espaço, né? Que ninguém vai te violar ali, nem a sua própria família, nem outra qualquer outra pessoa, que você vai permitir o acesso ali, né? E claro que a gente sabe que tem gente mal intencionada que só quer uma oportunidade para fazer maldade, né, com você. Mas aí é onde também acho que entra coisas que vão para além da nossa compreensão lógica, né? Nossa ancestralidade, que eu acredito que cuida muito da gente. Se a gente está transitando na rua acreditando que está protegida por alguma outra coisa, né? Que é isso que veio antes da gente, né? Que nem Renata Carvalho fala, cunhou o termo transestralidade, né? Para falar sobre essas travestis que vieram antes da gente, que morreram antes da gente, que foram perseguidas pela Operação Tarântula, né? Para a gente estar aqui hoje, né? As que usaram silicone industrial para a gente poder descobrir que tomar um hormônio é melhor do que tomar aplicar Injetar. injetar um silicone, sabe? Ou falando de transexualidade, ou as gatas que lá na época no Brasil colônia tomava xixi de égua, porque é rico em estrogênio para se hormonizar, sabe? Então a gente sempre procurou alternativas de tecnologias, algumas mais orgânicas, outras mais artificiais, né, para se afirmar no mundo de alguma maneira, né? Então acho que quando a gente olha todos esses dados de violência, a gente não pode deixar de lembrar que, em meio a tanta essa violência, a gente continua a resistir e resistir, né? E espaços como a Amotrans, a Natrap, todas as coletivas que são feitas por nós e para nós, é o que vem nos mantendo viva, né? Sempre foi uma comunidade que nos manteve viva, né? Eu vejo muito a travestilidade especificamente muito alinhada com a luta indígena e a luta trans, acho que é muito alinhada, porque são lutas por identidade, por direito a existir como se é, de acordo com a sua cosmovisão, com as suas percepções, né? O movimento indígena brigou por nome, para a gente poder ter um nome, como o movimento trans brigou para a gente também poder ter um nome, sabe? Então, para mim, é sempre fica até costume, quando eu tô falando sobre esse costume, gente, eu vou estar sempre voltando pro fato da colonialidade, porque não, não vai sair daí, né? Quando a doutora falou dos conflitos que, quando a gente passa a ter esses dados, né, passa a dar luz para isso, isso vai gerar conflitos de interesse, né? Porque são 524 anos criando um projeto de Brasil. E esse projeto nunca previu que eu, enquanto travesti, estivesse aqui, ou eu, enquanto indígena, estivesse aqui, ou uma pessoa afro-brasileira estivesse aqui. Né? Sempre foi um outro Brasil que quiseram, né? A gente está nesse lugar de servência, né? Pode o subalterno falar, né? Como Spivak questiona. Pode ou não pode, né? A gente tem aqui esse lugar de poder falar, de questionar o nosso próprio torturador, né? Porque é o que o Brasil vem estrangulando a gente, né? Historicamente vem fazendo isso.
Acho relevante trazer, Mônica, a questão da expectativa de vida, né? Que de acordo com o relatório da ANTRA, é 35 anos a expectativa de vida de uma pessoa trans. Então, assim, está muito distante de uma outra pessoa que não sofre, né? População ordinária é 65 agora, né? 70? Tá, algo bem assim. superior, né? Então, ao mesmo tempo, isso torna ainda mais revolucionário e, assim, é um ato mesmo de enorme resistência pensar que tem um coletivo da Então, federal, da rural. Quando a gente tudo, fez assim. a nossa carta de apresentação, a gente colocou na nossa carta que a gente nomeava o coletivo com o nome de Aquenda, porque a gente quer celebrar as travestis vivas, né? Porque ela é uma travesti que está viva até hoje, que fez muito pela gente, porque a gente é o ambulatório Patrícia já morreu, né? Patrícia. É O o Darley. Roberta, né? A A Casa Roberta. Sempre eu acho muito válido a gente nomear os nossos ancestrais, sim, porque, né, foram os que nos possibilitaram estar É uma aqui. homenagem. É uma homenagem, mas a gente também não pode esquecer de quem está vivo na luta. E também Diga, Lorena. Não, eu ia dizer assim, como a importância da organização, né, dos coletivos para sobreviverem mesmo e fortalecerem os direitos e tudo. E ao mesmo tempo, assim, como também é delicado, porque isso coloca também essas pessoas que estão ali na militância numa posição de risco. De Né? alvo. Quando a gente vai... assim, é mais um fator de risco, né? Quando a gente vai observar como essas pessoas foram vítimas, né? Que Mônica perguntou. Pelo relatório, a gente observa assim, que a maioria dos crimes é em relação a travestis ou mulheres trans, né? A maioria delas negras, muitas delas que estavam na prostituição, como a gente colocou aqui, não por uma opção, mas por uma necessidade. Mas né? eles estavam trabalhando, né? Muitas trabalhando, a maioria dos crimes em espaços públicos, mas em espaços escuros, ruas desertas, alguns crimes também em espaços privados, né? Mas a rua é muito perigosa, né, para o corpo trans. E aí, como também muitos alvos estavam relacionados a pessoas que estavam na militância, né? Porque isso também dá uma projeção. Incomoda. Agora mesmo, E afeta mais do que aquela... Né? Tem um impacto maior. E emancipa, tipo, essa sexta-feira, hoje é segunda, né? Sexta-feira eu tava na quadra da universidade com um bonde de travestis jovens, que é isso, eu tenho 30 anos, né? Já. E tem muitas travestis de 19, 20, 23 anos que estão na rural, né? E me chamam de mãe delas, né? Falam que eu sou a mãe das trans, da Ruralinda. E você vê que você se vê num bonde de travestis dentro da Universidade Federal. A gente só via travestis em grupo na prostituição, na esquina. E agora a gente anda entre nós, com o nosso próprio grupo, dentro de uma universidade inteira. E você, se aquela musiquinha, né? Um elefante incomoda muita gente. Você imagina, né? Um bando de travesti andando. Você tá criando um espaço de visibilidade, sim, e uma margem de segurança diferente daquela margem que nem existia antes, né? Exato. Eu queria também pedir permissão a vocês para chamar a atenção, isso que a Lorena trouxe é muito importante, sobre a perspectiva de vida, porque são várias narrativas das violências, né? Sim. Uma delas, para além da perspectiva de vida, é a doença mental, que tem essa perspectiva social, né? Biopsicossocial, e a doença mental não é somente de uma característica ou de uma condição objetiva da pessoa que está doente, como até às vezes uma culpabilização. Você está doente e não faz nada, você está doente e você não sabe se cuidar. A doença ela é na ordem social mesmo, né? A doença mental vem pelas violações, pela ausência de espaços seguros, pela ausência de oportunidades, pela ausência de boa escola em maneira geral, né? Para toda a população carente e em especial para a população trans, porque aí você vai ter um universo muito violento que deprime, que gera ansiedade, que gera medo. Então, é uma responsabilidade social. E a evasão trans escolar acontece no fundamental. Sim. Sabe? E as microviolências dentro da família. Porque a gente faz uma visão familiar, tem uma visão familiar romantizada, e não é assim. Nós, da área da psicologia, que eu sou também da área, eu sou psicólogo clínico, nós sabemos que as violências acontecem inicialmente na família. É lá onde nós somos educados a praticar a violência, porque são as microviolências. Você já nasce com um planejamento. Você vai ser torcedor do Esporte Clube Recife, você vai ser da igreja tal, né? Ou do Santa Cruz, ou do Náutico.
Você vai ser da igreja tal, você vai comer cuscuz, vai comer manga. Você tem um planejamento. E o planejamento é de toda a ordem, né? De todos os estados sociais. Né? Inclusive da sua orientação sexual, do seu gênero. E isso é já um processo de violência perpetrada, tá? Antes de você nascer. Sim. Tá? Digamos que você nasce e precisa de uma identificação médica da medicina que você é uma pessoa intersexo. Aí já começou o drama. Você mal nasceu, é um bebê de semanas e a medicina chega e diz, eu não posso definir. Né? Dentro do sistema binário, é intersexo. Portugal já tem a identificação no registro de nascimento de ser M, F, masculino, feminino ou I. E nós sequer estamos discutindo isso. Tá? Isso é uma realidade. 0,002% das crianças que nascem intersexo. Está acontecendo, está aí, subnotificado, não identificado, invisível, e acontecendo com dores, com sofrimento das famílias, das crianças. Tá? E essa é uma discussão que importa esse processo aí de pensar a questão da doença mental. Isso me preocupa muito. Porque isso está acontecendo com a população como um todo, independente de você discutir aqui gênero ou discutir orientação sexual. Mas imagina o grau de violência, né? Você vai estratificando para uma tensão exponencial para quem está nessa condição de grande vulnerabilidade social. Né? E nós temos a comprovação, né? Não é só por falar que o decorrer de vida da gente é 35, a faixa etária é 35 anos. Aí a pessoa pergunta por quê? Porque somos corpos modificados, somos corpos que desde pequenas, sem ter um direcionamento certo, né? Que a gente sabe que há 6, 7 anos atrás não tinha ambulatório. E aí a gente, tanto eu posso falar de mim quanto outras meninas, tomavam hormônio sem prescrição. Tipo, toma esse, a gente ia lá, comprava e tomava, toma esse, a gente... E aí, o decorrer dos anos que vão se passando, a gente vai vendo que a gente estamos sendo afetada, né? Os nossos organismos. Disso, né? E aí, quando a gente chega aos nossos 30, 35, a gente já está com fígado ruim, com intestino ruim, com tudo ruim. E aí, é por isso que a faixa etária de pessoas trans são de 35 a 40 anos. E a ordem mental também. Isso, porque aí mexe com tudo. O hormônio não só modifica nosso corpo, ele também sobe para a cabeça. E a gente, às vezes, fica louca, às vezes a gente não quer sair de casa, né? Só chora. Às vezes a gente quer chorar, não sabe por quê. Por quê? Porque a gente toma esses hormônios que afetam a nossa saúde mental. Exatamente. Cuidar do estado da orientação. Isso. E entender, porque é isso, né? Como o Carla estava falando, a gente é mais uma questão que a gente entende que a transfobia é estrutural. Os hormônios que a gente usa não são pensados para a finalidade que a gente tem. Eles são hormônios pensados para um corpo cisgênero, de uma mulher cisgênera. Off-label, né? Como chama? A gente dá um uso de hackeamento, né? Vamos usar isso aqui da forma que a gente acha melhor. Que nem off-label porque off-label tem acompanhamento médico. A gente está tendo esse acompanhamento. É o que eu particularmente já falei para os meus médicos, tanto no Lessa, quanto agora que eu estou no Hospital da Mulher, porque tem orientação médica sim, mas é o que eu falo, tipo, ninguém está pensando a hormonização, produzir hormônio para essa finalidade para a gente. Então, o meu corpo é laboratorial, é um experimento, né? Então, se alguém vai experimentar o meu corpo, ótimo ter a minha orientação médica, mas no final a gente vai decidir como vai fazer esse experimento, já que no final das contas a gente está sendo essa grande cobaia, né? Para se desenvolver isso. Então, fica esse questionamento, né? Por que até agora a gente não conseguiu investir em pesquisas? Por que não se investe em pesquisas para a gente ter uma hormonização segura, né? Que não cause os danos que a hormonização causa na nossa vida, né? Que até hoje a gente tem as bombadeiras. Elas não deixaram de existir. E aí uma fala para a outra, vai lá, se deita, que ela vai fazer teu corpo, sem saber no depois, que é justamente lá na Amor Trans a gente tem um núcleo de pessoas trans idosas. E hoje a gente só tem 15 pessoas idosas que a gente faz esse núcleo de acompanhamento. E todas elas têm o silicone industrial. E aí desce... Eu falo no linguajar da gente. O óleo, ele anda pelo corpo. Ele não só fica ali onde é aplicado. E aí muitas têm o pé inchado, bem grandão assim. Outras são a mão inchada, outros os rostos tortos. E aí a gente vê que é onde é que afeta a essa população ter. Que entra no que a doutora Lorena trouxe, a expectativa de vida, né? A Isso. expectativa de saúde, a
a expectativa de bem-estar, a expectativa de ter direito a um corpo saudável. E Bem lembrando viver, que né? não tem Isso é- médico que faça nada quando esse óleo, ele é, como é que eu posso dizer, expulso do corpo, não, rejeitado. Não tem médico que faça. Para a retirada. Isso, aqui em Pernambuco. Elas que lutem, como diz E aí elas, entra né? no que você disse, né? Cadê a ciência? Cadê a Isso. pesquisa? Cadê o cuidado? Por que não tem interesse em investimento para os nossos corpos, né? E outra coisa que eu basicamente me relaciono com pessoas trans, né? Cisgeneridade não é o que me atrai em muitos aspectos, né? Não só para mim, mas como afetivamente falando. E uma coisa que quando um ex-companheiro que a gente tinha, ele era um homem trans, e ele foi, né, fazer o acompanhamento dele no CISAM, e enquanto ele só se relacionava se identificava enquanto um homem trans hétero, né, e só ficava com mulheres cis, nunca se teve uma preocupação sobre, de fato, a saúde sexual dele, né, ele trazendo. E aí ele me contando que quando ele verbalizou, né, pro médico acompanhar ele, que ele estava se relacionando com uma travesti agora, a primeira coisa foi, vamos botar um DIU em você, né? Pra mim, vai ser muito sobre o controle dos corpos, né? Tipo, quais E corpos... antes não tinha. Antes não tinha. Por que agora que você se relaciona com um corpo transuterino, se relaciona com um corpo trans, né? De pênis, agora você tem que controlar, para vocês não reproduzirem, né? Porque como a gente vai Quando fazer... na lógica, pelo menos aí, a gente não domina essa área médica, quando na lógica o risco era maior antes. Exatamente. E é interessante pensar essa questão do direito à saúde e como ela se conecta com talvez uma busca até por sobrevivência nessa transformação do corpo a qualquer custo também, Uhum. né? Porque assim, a gente observa que as pessoas que mais foram vítimas são aquelas, por exemplo, as travestis, mulheres trans que estão mais distantes de uma aparência de acordo com a estética normativa. Então, assim, talvez também haja uma corrida Uhum. em busca deste corpo, de atingir esse corpo. Esse lugar inalcançável pra gente. Exatamente. E assim, a que custo, né? Uhum. E uma coisa que acho que a gente reflete muito também, pelo menos com as meninas que eu troco muito, é como tudo sobre nossa existência, ou ela é patologizada, ou ela é fetichizada, porque a gente botar um silicone, fazer uma harmonização facial é afirmação de gênero, mas a cisgeneridade está a todo momento fazendo intervenções cirúrgicas para eleição estético. Né? Uma mulher cis botar um silicone, ela não está fazendo afirmação de gênero. Um homem cisgênero fazer um implante capilar não está fazendo afirmação de gênero, né? E por que nós estamos fazendo afirmação de gênero se a gente só tá... Mas no fundo é, né? Exatamente, no fundo né? Por que a gente quando aponta um e esquece... Padrão. Eu aponto para você e esqueço dos dedos que estão virados para mim, né? Bom, se a gente pensar num universo distópico de evolução, um dia que tudo isso desapareça, também essas dores, essas necessidades serão outras, né? Exatamente. Serão, eu acho que é nem distópico, acho que é aquele famoso futuro ancestral, que a Ailton Krenak fala tanto, né? Fala disso, E pensar que a gente, onde volta para a perdemos, ancestralidade, tá lá né? atrás, né? O que as experiências que, para mim, é anacrônico eu falar que Cajuruna é trans, né? Porque a gente é uma outra ordem, né? De organização de mundo, né? Em outro tempo, né? Que o tempo também foi colonizado, né? Inclusive, Ayará significa tempo, né? Na língua brobo. Esqueci o que eu tô falando. Cajuruna. Você definiu Ana que Clara, Cajuruna é fala. trans. Perdi meu raciocínio. Eu Daqui a falando. pouco volta. Daqui a pouco Gente, eu Vamos fazer o volto. seguinte. Deixa eu dizer só uma coisa, que assim, nós que não temos, digamos assim, o letramento ainda consolidado dentro da nossa instituição, nas nossas famílias, né, no nosso dia a dia, no judiciário, algumas situações em que eu vi e que eu presenciei, tipo um servidor do judiciário que eu vou fazer uma audiência, eu estou lá dentro da sala de audiência. E o servidor do judiciário vai fazer o pregão, vai chamar a pessoa para entrar na audiência, tá? E é uma pessoa trans, tá? Então, no sistema, o nome não foi retificado, está o nome não retificado. E é informado para o servidor que há um nome social.
Uhum. E a pessoa insiste em chamar É. o nome retificado. Do servidor que fez isso comigo, eu chamei e disse, qual a sua dificuldade? Não, porque o formal é porque. Eu disse, olha, pergunte à pessoa como ela quer ser chamada. Se você tem dúvida, se você não sabe, se você não tem preparação para isso, você fica nervoso, você não sabe como lidar, não sabe como olhar para a Iará, não sabe pousar o olhar sobre a Iará, não sabe como dialogar, como conversar com ela, pergunte como é que você quer ser chamada. Eu Uhum. posso lhe chamar assim? Como é que eu devo conversar com você? Que a pessoa diz, ensina. Isso é um processo de convivência humana, Sim. tá? Então, invisibilidade torna isso impossível. Então, a visibilidade está aqui hoje, conversando, como eu disse, olhando para a Iará, conversando, olhando, estando presente fisicamente na energia, sua energia, isso é educativo. Tá? A gente aprende como olhar, como conversar, como lidar. E Como tratar. e o nosso produto é a justiça. Porque O nosso balcão é justiça. a falta de tato é justamente uma evidência da ausência desses corpos, né? Isso, da invisibilidade. Da invisibilidade. Você não está acostumado a lidar porque você não está acostumado a conviver. Né? Porque quando você passa a conviver, você aprende. E essa questão que tu traz dos sistemas é algo que o governo federal já deveria ter visto há muito tempo, porque cada sistema é independente de um. Parece que não tem tecnologia de informação no governo federal para criar um algoritmo que una tudo, sabe? Porque você muda na Receita Federal, teoricamente, né? Deveria vir Passar de tudo. cima para baixo, né? Mudar tudo. Mas aí você continua recebendo, né? Aquelas... No registro de nascimento, né? Que você vai lá e É. muda também. Você deveria ter um sistema, uma informatização que fosse... unificasse, Que né? conversasse, mesmo... Não vai ser unificado, que tenha um sistema que converse com todos os outros, que informe, que dispare a informação. Porque eu sou retificada, mas até hoje tem um sistema da Prefeitura do Recife que vira e mexe, quando vai me mandar as minhas consultas, me manda o nome morto. O nome não retificado. E Você chama nome morto. Eu aprendi isso hoje. O nome morto. é o morto, né? Aprendi isso hoje A agora. gente fala morto. O falecido. O falecido. Inclusive, teve um caso lá no Tavares Buril, que foi uma menina que foi lá na Motrans falar, e por medo ela não quis prosseguir com o processo. Mas aí ela chegou lá para retificar o RG dela, que no registro já estava retificado, e o próprio que trabalhava lá, que é um agente, ele olhou para ela e disse para ela, eu não sei que palhaçada é essa, porque é impossível olhar para você e lhe chamar de ela. Você vê o E nível. aí ela chegou lá, só Transfobia é crime Isso. previsto na lei. dentro do Tavares Buril, né, onde ficam os Uhum. próprios Do policiais. Estado, né? Se ela não se sentiu segura lá, ela vai se segurar onde? Que é quem deveria E garantir. aí a gente também tem um advogado lá na Motrans, e aí foi feito todo o acolhimento com ela, mas só que ela não conseguiu ir adiante isso, né? por fato de medo. Porque aí ele explicou tudo para ela, olha, vai ser assim, 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 você tá com coragem, e aí ela preferiu desistir. Porque no final, né? Carla, você fica vai a estar mais promessa exposta. de nós do judiciário, da gente aprender e da gente aprender junto com a polícia, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com todos os órgãos de segurança. Essa é uma promessa que eu faço, de lutar por isso dentro da nossa comissão, né, doutora Uhum. Lorena? De levar esse diálogo e essa busca por um letramento e uma garantia da Constituição Federal, uma garantia da legislação, inclusive nossa interna, da nossa resolução, da resolução do próprio CNJ. Eu acho que é isso que a gente deixa aqui hoje, né? Esse E compromisso eu acho assim, nosso. na verdade, esse é um dos compromissos da comissão realmente estabelecidos, né? E a gente não vai conseguir efetividade de direito sem isso, porque assim, não nos falta normas, né? Não nos falta textos dizendo que isso é direito, né? Mas assim, na prática, é o que a gente estava conversando sobre a necessidade de uma mudança de cultura mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, esse diálogo com todas essas instituições que essas pessoas deveriam se sentir acolhidas, né, mas não se sentem bem-vindas, né, ele é mais do que necessário para a gente poder realmente, assim, é impossível a gente garantir, né, segurança, É só o compromisso, Mas- né? Compromisso. para que a gente vá melhorando mesmo nesses processos de atendimento, nesses processos de garantir realmente. É, Lorena, de tua cultura, ela é fala gradativa. me lembra, tua fala que falou em cultura. Sua fala me lembrou agora uma afirmativa de um pensador, Peter Drucker, que diz assim: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, qualquer estratégia que a gente cria, Uhum. formulário Rogéria, qualquer estratégia que a gente cria, se não tiver mudança cultural, Exatamente. vai ser devorado no café da manhã. Exatamente. E às vezes a gente gasta uma energia enorme, né, tentando criar aquele texto, né, tentando criar
Quando, na verdade, o trabalho, ele precisa de ser outro, assim, ele precisa ser um trabalho de articulação, um trabalho de chegar junto, um trabalho de ouvir, né? Pra gente já tá De sendo uma busca oportunidade muito, assim, necessária, né? Estarmos aqui nessa mesa ouvindo um pouco dessa Uma partilha. escola, isso aqui é uma escola. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, quantas pessoas trans sequer conhecem esses coletivos para buscar ajuda, sequer têm consciência das violações. Assim, acho que alguma consciência tem, né? Das Tem violações dói, né? que sofrem, mas em relação à naturalização das violências, né? Como Exatamente. isso é comum, né? Das pessoas naturalizarem histórico, as né? violências Querendo ou porque não. pensam que não vão poder fazer nada a respeito e que é assim que eu vou ter que viver mesmo, né? Então, Uhum. é importante, assim, que a gente esteja trazendo realmente o debate, né, e a população mesmo, assim, para falar de suas demandas, suas necessidades, né, porque para garantir mesmo direitos, a gente vai precisar estar atento às realidades que estão Sim. muito além das realidades de um magistrado no seu gabinete, né, de E um são promotor muito no mais seu plurais, gabinete. né? Porque a gente costuma querer homogeneizar as experiências, né? Que toda experiência trans é única, é uma só, né? E a gente vai percebendo as interseccionalidades e quanto isso vai diferindo uma realidade de outra. E acho que o primeiro passo, por exemplo, é o GT, o fórum, todas essas coisas que vocês estão articulando, né, também, eu acho que isso é assumir que isso existe, que isso é um problema, né? Uhum. Porque se tem uma negação, né, de que isso não existe, que isso não é problema, até porque aí volta para o lugar social que a gente ocupa dentro dessa ficção, né, que é o Brasil. Então, assumir que isso acontece, que isso existe, E tomar uma atitude, e tomar uma né? atitude, né, que é o que a gente está querendo ou não, de alguma forma, tá fazendo aqui, né? Se letrar sobre isso, entender que existe intersecções, que entender que o que eu passo é diferente do que Carla passa, que é diferente do que um bofe trans passa, que é diferente do que uma pessoa NB passa, sabe? E pensar assim, tá, eu acho que, na verdade, quando esses corpos, que nem os nossos, adentro esses espaços, eles causam rupções, né? Porque eles vão evidenciar os limites da rigidez da estrutura, né? Porque a gente é uma cultura mono de tudo, né? A gente começou com as monoculturas, aí depois foi um monoteísmo, aí é um estado, né? E quando a gente vai começar a pensar, acho que eu especificamente, o meu corpo, né, interseccionando a vida indígena e a vida trans, ele traz perante ao Estado, que é uma coisa que eu debato muito dentro da ciência política na UFRPE, a necessidade de uma plurinacionalidade, por exemplo. Repete uma. Plurinacionalidade, por exemplo, como hoje na América Latina, já 12 países são plurinacionais, assumiram uma república plurinacional. Porque é isso, se eu for assumir, aí é onde volta até o que a gente falou do racismo, que sim, a violência transfóbica e homofóbica está validada no racismo. Porque se eu assumo a plurinacionalidade, eu vou assumir outras cosmovisões, outras culturas, eu vou assumir de uma maneira dentro da estrutura do Estado que validar, isso aqui existe, o Estado reconhece isso daqui. Né? Porque quando eu fui fazer o meu acolhimento no Lessa de Andrade, e me perguntaram, como você se identifica? Eu falei, lá na aldeia me chamam de Cajuruna. Tem isso aqui não, mulher trans. Tipo, sabe? Entende quanto isso é a perpetuação da colonização para o meu corpo especificamente? Outra pessoa que não tem essa intersecção, que eu não iria passar por isso. Eu falei, não, eu sou mulher trans, sou travesti, né? Mas, tipo, o Estado vai me negar isso, né? Porque isso é ruptivo para ele vai ter que pensar de uma forma plural, que não seja maniqueísta, né? Gente, eu tinha programado aqui uma pergunta para vocês na prática, o que é que falta, o que é que pode ser feito, né, de maneira prática, real, para que essa situação mude. Não vou dizer que ela se resolva, que ela suma, porque a gente estava falando todo esse tempo aqui de mudança de cultura. E isso é um processo lento, isso passa por um processo de educação, de conhecimento, de acolhimento, enfim, de tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que no decorrer desse papo longo, papo bom e útil, a gente conseguiu responder essa pergunta. Mas se a gente pudesse agora resumir rapidamente, na visão de cada um, cada uma de vocês, o que é que a gente pode fazer de forma prática? Né? Inclusive, se for assim, olha, a Yara dizendo assim, Mônica, você pode fazer tal coisa para nos ajudar, sabe? Quer começar, Carla? Não pode começar. Eu acho que
é pensar justamente onde estão as pessoas trans do seu convívio, como você falou, que você não, porque é uma mudança de cultura, né? É uma questão tipo educacional. A gente tem que falar sobre educação, a gente tem que falar sobre educação sobre sexualidade, sobre gênero, né? Sobre Dentro mercado das de trabalho. escolas, sobre trabalho, sobre tudo. Então, eu acho que, como a gente sabe que isso é um processo, mas quantas pessoas trans você conhece, sabe? E dessas pessoas trans, quantas você tem intimidade, sabe a realidade dela, sabe? Você realmente se importa com isso, né? Você pergunta para além da formalidade, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Tipo, quais são os perrengues que essa pessoa passa no dia a dia, que muitas vezes a gente é acostumado a passar sozinha, né? Porque a gente é posta na rua muito cedo, então você não tem com quem contar, sabe? A não ser a sua própria comunidade, né? Que era o que lembrei que eu estava falando aquela hora. Que na minha cabeça, a travestilidade se organiza de um jeito bem similar a uma etnicidade. Porque não basta você se dizer travesti, você tem que ter o reconhecimento das outras também, sabe? Você tem que... É uma comunidade, tem uma construção. Então, a gente não só fala que né? Eu preciso que as outras me reconheçam, sabe? Pelo que eu sou. Porque eu sou, porque elas foram, porque elas são, né? Então, acho que é reconhecer essa humanidade dentro da gente, né? Dentro do dia a dia, dentro dos espaços, sabe? Recepcionar as pessoas bem. E isso acho que foi muito bem feito aqui. Mas que, para além disso, acho que isso é sobre esse caráter mesmo, sabe? Porque sou ativista, né, do movimento indígena, do movimento trans, e, tipo, já tive em vários interiores, né, fazendo as questões, tipo, locais, luta de reforma agrária, né, de ver como essas populações que têm essa identidade indígena como algo distante, mas são os descendentes dessa população que está lá. E eu, uma vez, cheguei em Maraial para gravar um documentário num engenho, e a gente ia ficar numa casa de suporte, né? Pra gente almoçar, fazer tudo. E eu tinha acabado de iniciar a minha transição. E com um chuchu enorme na minha cara. Eu cheguei na casa dessa senhora que tava recebendo a gente. E assim, se qualquer pessoa, acho que aqui na cidade, assim, não se ligaria em pronome, sabe? Tipo, e ela não perguntou, ô minha filha, quais são os seus pronomes? Sabe? Ela já tinha uns 70 anos, assim, eu cheguei, desci do ônibus querendo muito ir fazer xixi no banheiro. Ela falou, vai ali que vai ser a casa que vai sediar a gente. Aí quando eu cheguei, ela saiu para me receber, ela me olhou assim por 2 segundos e falou, você é menino ou menina? Aí eu, Simples. aí eu, menina. Aí ela, Tá bom. tá bom. Então tá. Aí, tipo, É assim em mesmo. nenhum momento ela errou meus pronomes, Dá na sabe? mesma pergunta. Exatamente. E uma senhora, sabe, que Você se viveu na incomodou? mata. Não, Não, deu uma aula. Ela deu uma ela sabe, aula. ela viveu Mas é isso que na eu tô dizendo, mata, aí nos que eu ia chegar. canavial. Não dói, pergunta. Pergunta. Não custa Perguntar nada. não ofende, né? Tipo, Então, a orientação dela tá clara, né? Pergunta, né? E a orientação do que fazer na prática, né? Que é a sua pergunta. mas também tem gente que pergunta na tiração, né? É. Porque você vai ver uma gata Isso. toda montada. Você vai ver. Não tem o que Aí você perguntar. fala, você é ele ou ela? Ah, pelo amor de Deus, né? Alô. Isso, isso também já aconteceu comigo, né? Dentro do banco. E eu não vou mentir que eu tava sem paciência. Eu fechei o banco lá dentro. Foi o Banco do Brasil. Lá no Parque de Exposições dos Animais. Aham. Que minha agência era lá. E aí eu fui lá levar minha documentação, que eu tinha um contrato lá também. E eu pedi para eles mudarem, né? O sexo, o gênero. E aí eles me deu um documento seu com foto. Aí eu, Chico, não tô entendendo. Aí peguei minha identidade dele. Disse, não, me dê outro, mais recente. Eu peguei a carteira de trabalho, que ainda era de papel, não era digital. E dele disse, quem tem que fazer isso aqui é o titular. Ele ainda não conseguiu compreender que eu, que era titular, estava Uhum. tentando modificar o nome do contrato. Eu disse, moço, mas sou eu. Ele, como assim é você? Olha, fulano. Aí começou a anarquia. Olha, fulano, vem ver, é ele, é ela, não é ele, é ele. Vê. Ah, eu não aguentei a paciência. Isso já ia dar 4 da tarde, eu já estava impaciente.
Mandei chamar gerente, veio todo mundo. Foi uma anarquia. Eu sei que eu saí de lá com meu contrato assinado, Era o que importa. retificado e tudo mais. Ui, desculpa, retificado e tudo Passou mais. pela violência. Exatamente. Mas não deixei de sofrer. Isso é uma transfobia, que não deixou de ser um ato transfóbico. E Porque aí ele é humilhação, Ele né? me De tratou como humilhação. mulher, como ela, e só porque, pelo documento que ele viu, ele rapidamente queria me chamar de ele. E aí, Carla, Exatamente. você sai dali com menos saúde mental. Exatamente. E é interessante como também espera-se, né, que a pessoa nessa posição de vítima lide bem, recepcione bem, pedagógica, tranquila, seja né, pedagógica. e vai achar ainda que o exagero foi da parte dela Isso. no final, né? Então, assim, as pessoas não fazem ideia do nível de violência que elas são submetidas cotidianamente e que uma hora a pessoa também não dá conta, Uhum. né? Então, vai responder de uma forma Sim. também mais agressiva, né? De uma forma mais... E foi bom que quando eu fui entrar na retificação, eu fui uma das primeiras. E aí, eu não sei se vocês, eu acho que tem conhecimento, que tinha que ter audiência, juiz, era uma chatice, tinha que ter uma pessoa para comprovar que eu era a Carla, uma Que eu testemunha. era eu, É né, isso. Aí eu estava com a ordem judicial, e aí eu joguei lá também no banco. Mesma coisa foi na empresa terceirizada, que eu não vou falar o nome. Ela disse, a gente não sabe como é que fazer isso. Eu disse, não tenho o que saber não, querida, a ordem judicial está aqui, você Compra. pega meus documentos, faça a retificação e me ligue quando estiver pronto. Fui assim. Uhum. E aí, com uma semana, me ligaram, o Carla já está pronto. Eu digo, pronto, olha como foi fácil. Teve Aprendeu. Muito teve grave. Não aula- precisou quebrar Carla nada. teve aula com o Chopelin. Com chuva. Oi. Não precisei quebrar nada, joga a cadeira e sair de lá normalmente. Agora é tudo Doutora aí, né? Lorena. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que a diversidade, ela compõe a humanidade, né? E eu acho que é importante, assim, a gente, enquanto judiciário, buscar realmente conhecer novas perspectivas sobre direitos humanos de grupos vulnerabilizados, né? Que enfrentam processo de extrema invisibilização, né? E como é necessário a gente se aproximar disso, ter mais conhecimento realmente para poder efetivar a cidadania de todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante profissionalmente, mas sobretudo pessoalmente, porque a gente também está nesse mundo, né? A gente também se relaciona com as pessoas, a gente também pode ter pessoas muito próximas da gente que vivam esse tipo de violência, né? Às vezes crianças. Então, assim, é um universo de pessoas que a gente protege quando a gente respeita o outro, por ser o outro, né? Eu acho que é isso, assim. Vai ser melhor, né, Lorena? Para todos nós. Bom, deixa eu responder também. Por favor, né? Deixa eu obedecer a dona Mônica. Minha dica é, gente, vamos ler, vamos estudar. Pega o seu celular, você que tem em casa agora, e digite no Google ODS, Agenda 2030, os Objetivos da Sustentabilidade Humana. Leia o Objetivo 5, ODS 5. Respeitar gênero. Então estudem. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso ao Google. Coloque lá. Direitos LGBTQI, ODS, CNJ, nós da área jurídica, vá atrás do que é a Resolução 582. Resolução 582 do ano passado do CNJ. Vá lá e clique. CNJ, Resolução 582. E leia a resolução. Vá lá e abra Ato 1489 do TJPE do ano passado e leia o que é. Eu acho que isso já vai ser objetivamente um princípio de aprendizagem de ler. Ninguém está inventando, não é modismo, não é auê, não é carnaval, não é nada disso. Isso aqui é coisa séria. É respeito às pessoas. É garantir a Constituição brasileira em sua plenitude de cidadania e processo emancipatório. Isso que a gente fez aqui hoje, Mônica, eu quero agradecer à SMAP, ao diretor da SMAP, ao nosso professor, desembargador, né, que dirige a nossa escola, desse momento civilizatório, né, num dia especial como hoje, e que o Tribunal de Justiça, através da presidência, da corregedoria, da mesa diretora, né, está promovendo, está deixando a acontecer no sentido de compartilhar, né, de ser parceiro, né, da população, né, e do orgulho de ter o povo pernambucano, sabe, na sua glória do povo pernambucano, na sua luta, na sua capacidade de transgredir, de lutar pelos seus direitos. É isso que me representa hoje aqui, essa luta, esse direito, esse letramento e esse estudo. Vamos ler Resolução 582 e vamos ler ODS número 5 da ONU, para a gente aprender e ir para a luta com as ferramentas do conhecimento. Eu só queria encerrar dando um agradecimento. Gostaria de agradecer essa mesa, né, que é de muita importância, né, para todas nós em movimento social,
Gostaria de agradecer também a Natrap por estar com nós, a Amotrans, que está aqui presente, e outras instituições que também não estarão aqui presentes, mas que de alguma forma a gente vai levar essa reunião até elas, né? Que aí tem a Transviver, a Mãe pela Diversidade, e eu gostaria só de deixar o @da Amotrans, que lá a gente posta tudo. Que a gente somos uma instituição, né, séria, só é vocês acessar lá que tem todo o trabalho da gente, todos os cursos, toda a capacitação, tudo lá a gente posta. É @amotranspe. Não se preocupe, todos os nossos arrobas vão ser exibidos durante todo o programa. Certo. Vão chegar seguidores e colaboradoras por lá, Certo. pode ter certeza, viu? Então, olha, eu digo sempre que o iPod é uma escola para mim, é uma escola dentro da escola, dentro da escola judicial. Todo programa eu saio daqui mais sabida. E hoje não foi diferente. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de todas vocês. Desembargador Hélio, muito, muito grata pela proposta. Foi edificante, de fato. E eu tenho certeza que não foi só para mim. Foi para toda a nossa audiência, gente que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha no Spotify. Com certeza esse material aqui vai ser reproduzido muitas e muitas vezes. A gente conta, inclusive, com vocês para Divulgar, né? divulgarem também. A gente vai mandar o link para todo mundo. Então, mais uma vez, muito grata. Contem com a escola, contem comigo, pessoa física. E Importante. vamos seguir na luta. Um grande beijo para todos vocês. Ó, o Bardo L sempre termina. Eu não disse que ele é veterano, ele é assim, ó. Todos os programas que ele participa Ninguém solta a mão terminam de ninguém. assim, não solta não. Vamos embora pra luta, vamos lutar e vamos vencer, né? Clarinho. Muito obrigado. Obrigado, eu quero agradecer também. Imagina, que é isso. Foi um prazer enorme conhecer todas vocês. Um grande beijo pra vocês